Depois ela fala, então, do sexismo, né? E o sexismo é esse discurso de desigualdade estabelecido em cima da crença de que os homens são superiores às mulheres e que torna ofensiva ou vulgar qualquer tipo de elemento que aproxime, né, do feminino. E aí a gente tem as expressões, as piadas, né, a desqualificação, tudo isso nas observações machistas. Mas ela diz que nem todo machista é forçosamente sexista e vice-versa, né? Porque você tem machistas que não chegam a ser sexistas no sentido de que querem a submissão das mulheres, mas não acham que tu tenha que ter atividade só de homens e atividade só de mulheres. Apenas não querem as mulheres na posição de liderança ou de comando. Então, ela coloca que o sexismo se define como um conjunto de todos e cada um dos métodos empregados no seio do patriarcado para manter em situação de inferioridade, subordinação e exploração o sexo dominado, feminino. O sexismo abarca todos os âmbitos da vida e das relações humanas. Ou seja, não se trata de costumes, piadas ou manifestações do poderio masculino em um determinado momento, mas de uma ideologia que defende a subordinação das mulheres e todos os métodos utilizados para que essa desigualdade se perpetue. Um exemplo é a divisão da educação por sexos, constante na nossa sociedade, que tem oscilado entre ensinar as meninas unicamente a costurar e a rezar e a proibição de ingressarem nas universidades ou exercerem certas profissões. Mas veja, gente, não achem que nas escolas mistas a gente está livre disso. Eu me lembro do quanto eu fiquei indignada quando meu menino estava na educação infantil e vinha fotos do tipo, agora só as meninas, agora só os meninos. Ou a escola que tinha os clubinhos. Para os meninos tinha futebol, futsal, e para os meninos tinha balé. Então, se um menino quisesse dançar balé e uma menina quisesse jogar futsal, era estranho. Ou aquelas coisas, né? Lista de material escolar. O aluno da educação infantil pode trazer, abre aspas, meninos, bolas, petecas, dominó, meninas, bonecas, panelinha. Então, isso está em tudo e continua, né? Eu me lembro quando o Miguel trocou de escola, a primeira professora que ele pegou foi uma ex-aluna minha. E eu amava chegar na hora da fila, porque ela fazia fila mista. E ela me olhava e fazia assim, me atirava beijo, porque eu sei que eu tive um pontinho dela, uma contribuiçãozinha ali dela fazer fila mista, e não fila das meninas, fila dos meninos. Então, assim, mesmo hoje nas escolas, né, mistas, a gente tem essa perpetuação dessas ideias que são sexistas, sim. E às vezes passam até para as crianças, né? Vôlei é de menina, menino não pode fazer isso, menino não pode fazer aquilo, né? Uma série e como é difícil a gente entrar nisso, a gente marcar a posição e querer que as escolas, os professores tragam coisas diferentes para essa construção. Então, nós temos, sim, um ensino bastante generificado. Eu já comentei com vocês, alguns pelo menos, né, que eu tenho um incômodo enorme, por exemplo, com os uniformes escolares, que eu acho saia no uniforme escolar das meninas. Um sexismo absurdo, que eu não vejo nenhum motivo porque uma criança da educação infantil tenha que usar saia. Se ela vai subir em árvore, se ela vai sentar no chão, uma saia só para alguém dizer para ela sentar direito, para ela não pagar calcinha, né? Porque aí também se cria ideias de superioridade e uma ideia de que se meninos e meninas competirem uns com os outros, os meninos são obrigados a vencer as meninas. E se eles forem vencidos pelas meninas, eles estão sendo humilhados. Eles não são homens o bastante. Então, veja bem, isso é terrível para ambos, né? Só quem tem criança sabe o quanto isso pode ser terrível para ambos. A Ellen continua aqui, e depois que crescemos, os guris podiam jogar handebol, mas nós não podíamos jogar futsal.
né? Então, continua tendo essa separação que esquece, por exemplo, que Marta é muito maior do que o Pelé, em termos de futebol. Mas a gente fica, né, com aquela contínua sensação de que se vier das mulheres não é bom o suficiente. Me lembra aquela história dos e-games, né, os jogos de gamer, que no primeiro ano que se fez um campeonato misto, as mulheres ganharam. No outro ano voltou a ser campeonato separado. Olha que humilhação, né? Onde é que se viu os homens perdendo para as mulheres? Não pode. Por que não? Né? Mas isso faz parte desse modelo sexista. E por fim o gênero, né? Então aí ela vai trazer essa questão relacional das identidades masculinas e femininas, né? E que essa é uma construção sócio-histórica, né? Que vai oscilar de época para época e que, portanto, o gênero ele vai muito além da interpretação do sexo percebido e às vezes até mesmo, né, dos outros conceitos de sexo, não esquecendo que eu adoro aquela frase da Butler, né? Quando a gente fala de sexo biológico, nós estamos falando do quê? Das estruturas anatômicas, das estruturas genéticas ou das estruturas hormonais? Porque o sexo biológico é esse conjunto. Se essas coisas forem alteradas em algum momento, nós temos que falar de outra coisa e continua sendo biológico. Então, assim, não é menos biológico uma transmulher que faz a transição hormonal ou muda ou não suas estruturas anatômicas. Mas o genético, ela tem 2 contra 1. Mas não é menos biológico, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque essa mudança envolve a biologia, envolve as estruturas internas dela, envolve as próprias estruturas cerebrais dela. Então não é uma questão, né, de, então temos que falar apenas de gênero. Não, não é. Né? Tem estruturas biológicas, sexo biológico também. Então, esse sexo, como se entendia, algo unívoco, que não tem alteração, que é sempre a mesma coisa, isso já não se pensa mais. Por favor, livro do Laker, né, Inventando o Sexo, é uma leitura obrigatória, maravilhoso. E ele explica o quanto esse conceito de sexo é um conceito também cultural, né, assim como o gênero. Mas aqui ela está privilegiando o gênero como essa construção sócio-histórica e o fato dela ser relacional. Não dá para você pensar o gênero sem pensar que são gêneros que se vão construir em conjunto e oposição uns aos outros. Não há o feminino sem o masculino. E todos os outros gêneros, né, que podem ser acoplados, eles vão estar nessa integridade, né, nesse contínuo, usando a frase da Judith Butler, né, nesse contínuo de gênero. Se de um lado a gente põe o feminino e do outro o masculino, nós todos transitamos entre um e outro. Você não vai encontrar pessoas só de um lado ou só do outro. Tá? Então, por isso, apesar da complexidade do sexo, gênero não é sinônimo de sexo, né? Ele é ainda mais complexo, ou se a gente disser que o conjunto é, né, complexo. Mas, como eu sempre digo, quando as pessoas levantam a bandeira da biologia, eu digo, nós somos seres culturais e que nós temos tantas camadas de cultura nos nossos 2 milhões de anos de existência como humanos, nós tivemos inúmeras camadas de cultura se estabelecendo. E essas camadas de cultura, elas não podem ser desprezadas para nos comparar biologicamente. Então, ela termina, né, falando das questões que envolvem o gênero, né, porque ela dizendo, né, que
O gênero acaba sendo também um conceito que gerou muitas discussões entre as teóricas feministas, porque ele constitui um acesso, primeiro porque se usa o gênero como forma de estudar mulheres ser aceito na universidade, porque havia uma ideia de que estudar mulheres era estudar uma coisa menor. Então, quando se colocava o gênero, se ganhava maior adesão por ele ser um termo que tinha uma aparência de maior seriedade, de maior rigor, né? E aí as críticas francesas diziam que o gênero se tornou uma folha de parreira, que ocultava mais do que mostrava e que parecia uma caixa de costureira em que cabia quase tudo. Há toda uma discussão sobre se o gênero é ou não uma categoria útil de análise, como é que usar essa análise. Então, é um tema que a gente vai voltar várias vezes, né, a pensar essa questão do gênero e das definições que se fala a respeito dele. Eu tendo sempre a pensar gênero como essa coisa mais relacional. Mas essa é a minha leitura, vocês vão achar N leituras e N discussões a respeito disso. Mas, de fato, eu hoje tenho preferido a ideia da experiência histórico-cultural das mulheres, que eu acho que é um ponto dentro, né, do que a gente chama de estudos de gênero. Nos estudos de gênero, nós vamos incluir aí estudos das masculinidades, estudos das feminilidades, estudos das transgeneridades. Então, dentro do gênero, você tem várias coisas. Eu digo que dentro dos estudos de gênero, estudo, né, o caso das experiências histórico-culturais das mulheres. Mas, por exemplo, o próprio estudo das políticas sexuais são estudos dentro dos gêneros. O importante é pensar que, sobre o sujeito que o gênero tem que incidir, no sentido de, quando se escreve história ou se narra história, a gente ter não mais um sujeito neutro, não mais um sujeito genérico, mas um sujeito generado, um sujeito que tenha gênero, um sujeito que tenha uma conformação sociocultural que altera a maneira como a gente vai narrar, né, a história. Não mais uma grande história voltada, né, para esse genérico que não é genérico, que é masculino. E daí o meu ranço enorme com, né, o tal das fotos do programa do Disney Plus. Por isso mesmo, porque eu não aceito mais esse sujeito que é masculino e engloba o feminino. Acho que a gente tem que pensar em sujeitos generados. E aí ela também termina comentando, né, que se por um lado a crítica feminista dessa época foi determinante na hora de desmarcar a razão patriarcal ao denunciar que as pretensões de neutralidade e objetividade se faziam às custas das mulheres e contra elas, mantendo como pilar do sistema patriarcal a sua exclusão da esfera da razão transcendente. Por outro, manteve alguns supostos essencialistas sobre a natureza dos seres humanos e as condições de vida social, utilizando conceitos e teorias como se fossem ferramentas permanentes e invariáveis, que as conduziram a compartilhar algumas noções essencialistas e ahistóricas das metanarrativas. Nesse caso sendo nós historiadores, vejam bem, não se trata de olhar para o passado e eu vou chegar lá e vou identificar as mulheres e vou identificar os homens. Nossa pergunta para o passado é: o que era ser mulher nessa sociedade, nessa época? O que era ser homem nessa sociedade, nessa época? E a partir daí, a gente tentar identificar os indivíduos que se integravam e também os que não se integravam nesses modelos dessas sociedades. Entendam quanto isso é diferente de eu já ir com uma ideia pré-concebida sobre mulheridade e homens para o passado.
é muito diferente. A única forma de nós fugirmos aos essencialismos, aos modelos ahistóricos e nos surpreender quando aparece uma investigação que dizem, as mulheres também caçavam. Então, assim, para a gente não se surpreender com esse tipo de coisa, é então perguntar se não caçar era uma regra para as mulheres. Né? Então, assim, mas a gente já parte do princípio de, os homens caçavam, as mulheres não. Isso é essencialista, isso é ahistórico. E isso, pior, é teleológico, porque conta a história a partir do fim e a partir da nossa percepção. Então, a investigação feminista recente parte da noção de que são estruturas econômicas, sociais, políticas do mundo material. A sexualidade não é um fato natural, como sugerem as teorias essencialistas, ainda que esteja um elemento fisiológico do mesmo, não determina a configuração ou o significado da sexualidade de uma forma simples ou direta. Lembrando que corpo feminino, essa ideia, né, nasce com estrutura anatômica feminina, cresce e se identifica com maneiras consideradas femininas e vai ter relações sexuais com homens. É uma regra que está criada dentro de uma estrutura sociocultural. A gente tem pesquisas hoje que apontam, por exemplo, para o impulso sexual do cérebro humano ser muito mais bissexual do que outra coisa. E que as nossas conformações são, sim, socioculturais. E que vai ter pessoas que vão ser mais adaptáveis e outras menos adaptáveis a essa conformação. Sobre pesquisas científicas a respeito das diferenças, é interessante ler aquele livro Inferior ao Caralho. É muito bom. E ela mostra o quanto de sexismo existe nas pesquisas biológicas sobre o corpo e o cérebro feminino. É bem interessante, um livro bem legal, assim, leitura. Recomendo. Mas é importante a gente separar, né, todos esses elementos da sexualidade em si e ver ela como algo que pode ser modificado, não apenas, mas praticamente de indivíduo para indivíduo. Então, quem for estudar sexualidade, aí é um outro universo de estruturas ainda para a gente pensar. Bom, ela começa então falando do feminismo pré-moderno e ela vai começar trazendo comentando, né, das mulheres humanistas, mas mostrar que também havia uma série de pautas dentro do próprio Renascimento, do próprio humanismo, que defendiam que as mulheres eram naturalmente inferiores ou socialmente inferiores ou incapazes de terem pensamentos tão aprofundados quanto os pensamentos masculinos. E aí ela traz a questão da Claire Femme, questão das mulheres e das autoras que passam a se colocar contra isso, que é a descrição dessas mulheres cujo intelecto era naturalmente inferior ao intelecto masculino. E aí, claro, né, as mulheres que vão participar disso são mulheres que eram filhas de homens cultos, filhas, irmãs, sobrinhas, algumas vezes esposas, mas que tinham tido um homem na sua história que as havia permitido estudar e dado a ela condições. E essas mulheres, né, acabam sendo muito importantes na construção de um saber que parte do ponto de vista, né, do feminino, e que elas foram tão silenciadas que apenas hoje a gente está recuperando elas. E as duas, então, que eu cito, mas o outro ponto que ela traz é a influência da reforma protestante. E aí você tem uma coisa interessante, né? Porque a reforma protestante, e a gente tem discursos extremamente misóginos por parte do Lutero, no entanto, havia
uma ideia, né, de que se chegar a Deus a partir da leitura da Bíblia. E para isso se passa, dentro das famílias protestantes, a permitir que as mulheres aprendessem a ler. E ao aprender a ler, elas passam a questionar, né? E aí nos escritos das primeiras mulheres protestantes, a gente já encontra essa percepção de, não, para aí, né? Se não é necessário o sacerdote, né, para fazer a intermediação entre o ser humano e Deus, porque as mulheres precisam, né, da interferência do marido, da interferência do pai. Então, alguns identificam, inclusive, entre os protestantes, as sementes, né, do pensamento feminista, que vai aparecer entre os grupos mais radicais, e a gente já vai encontrar alguns grupos que incluíam as mulheres como pregadoras, como alguns grupos Quakers, por exemplo, né, que hoje a gente vê Quakers que são bem misóginos, mas na época eles são os primeiros, né, alguns grupos admitirem as mulheres, e elas vão se envolver com a questão, por exemplo, dos niveladores, que imaginavam sociedades mais democráticas. Elas iam buscar no unitarismo, né, que é aquele Deus, Jesus, que é ao mesmo tempo humano e sagrado, para pensar que elas também eram únicas, né, também eram unitárias, e isso colocava o Espírito Santo dentro delas. Então, elas não passavam a depender da retidão do marido, né, elas tinham a sua própria consciência. E óbvio que isso, né, vai se juntar às acusações de pacto com o demônio. Então, assim, não foram só os católicos que queimaram mulheres, os protestantes também vão queimar essas mulheres que passam a desafiar o poder patriarcal. Aí ela chega, então, às mulheres do Antigo Regime, e ela vai para a questão das salonières francesas. Né? Os salões começam a aparecer como espaços públicos capazes de gerar novas normas e valores sociais a partir do século XVII. E quem regiam esses salões eram mulheres. E elas, vejam bem, né, sendo vedadas a ela a vida pública para sair, elas trazem o público para dentro das suas casas. Elas vão ser responsáveis pelos convites e elas vão ser responsáveis por apresentar figuras eminentes de determinadas sociedades. E isso faz elas terem um conhecimento enorme das elites. É claro que aqui nós estamos falando de mulheres de elite, mas vejam bem o poder político dessas mulheres, porque elas apresentam quem elas acham que podem ser aliados. Elas aproximam políticos de artistas e que vai acabar dando forma às cidades, coisa, aliás, que já tinha sido uma experiência das hetairas, né, as cortesãs gregas, lá na Atenas, né, quando a gente fala do século de Péricles e das modernizações que o Péricles fez em Atenas, nós não podemos esquecer que era Aspásia, primeiro foi sua amante, depois sua esposa, que reunia nos salões da sua casa os artistas e apresentava esses artistas ao Péricles, e que depois foram os artistas que foram embelezar e construir, né, a Atenas, que depois ganhou o nome de Atenas de Péricles, e a gente deveria chamar de Atenas de Aspásia e Péricles, né, mas se apaga isso. Então, as preciosas, né, são essas mulheres que são literatas do século XVII, que passam a se organizar nos salões, e elas vão ir além da ideia do puro entretenimento e começam a fazer ali também um mercado de ideias, discutir, analisar, classificar sentimentos, né, determinar matrizes, fontes, discutir a beleza das palavras, a preocupação com a linguagem. E aí ela vai citar algumas, como a Marquesa de Rambouillet, né, considerada a primeira professora de urbanidade na França, e como o salão dela acabou sendo modelo para outros salões, inclusive no século XVIII. Né. A gente
chama normalmente as salonières, né? E elas vão publicar um dicionário, inclusive, com essas palavras que elas pesquisavam e viam, né, e discutiam nos seus estudos. E um dos seus admiradores, que é o Jean de Laforge, vai escrever o Círculo das Mulheres Sábias, né, em que ele traz muito desse material, mas nem todos os homens eram assim. A gente vai ter homens que vão e compram, né? E veja bem, né, o preciosismo acaba sendo considerado um movimento no século XVII, né, e que está absolutamente junto com a renovação científica do século XVII, e que vai, inclusive, antecipar muitas das ideias do iluminismo. A Badanter, que é a Elizabeth Badanter, né, que estuda, é uma das estudiosas, né, da história das mulheres que é a maior referência que a gente tem, né, que escreveu O Mito do Amor Materno, outro livro que eu acho extraordinário, necessário, básico. Na verdade, o título é Um Amor Conquistado, o Mito do Amor Materno. Né? A tese dela é que nós conquistamos o direito de ser mães. Tanto que o último capítulo dela diz que a próxima conquista é a conquista da paternidade, que, aliás, a gente está vivendo quando a gente vê pais mais engajados, né? Então, ela diz que elas são as primeiras mulheres a questionar, né, o poder dos homens. E aqui citando, consideradas as primeiras feministas, mulheres da aristocracia e alta burguesia, solteiras, independentes economicamente, defendiam a igualdade entre os sexos, o direito ao amor e ao prazer sexual, o acesso à mesma educação intelectual dada aos homens, questionando a instituição do casamento e os papéis de esposa e mãe como destino da mulher. Elas inverteram os valores sociais da época. Apesar de seus opositores, elas até conseguiram algumas mudanças. E ela traz, então, outra das expressões, que é précieuse, né, são as preciosas, que passou a ser usada, então, para designar essas mulheres que reivindicavam o acesso ao conhecimento e à autonomia. Ela cita outra, né, Madeleine de Cudery, que é uma outra literata e mulher curta que vai lançar, né, teorias que vão se tornar a base do preciosismo. Ela chegou, inclusive, a obter prêmio de eloquência pela Academia Francesa, né, e sempre colocando em questão as convenções a respeito da inferioridade e da incapacidade das mulheres. Então, aqui tem sempre algumas imagens, né? Ela vai pegar mulheres que vão recuperar, inclusive, as questões da querelle de femme e dizer, né, e se expressando por escrito a sua crítica a essa submissão das mulheres e vendo a maternidade e o próprio casamento como prisões que impediam o desenvolvimento intelectual e a autonomia das mulheres. Quer dizer, elas estão dizendo, lá no século XVII, coisas que depois a Mary Wollstonecraft vai dizer lá no final do XVIII, e às vezes a gente continua tendo que dizer. Aí tem uma citação de um artigo, né, de 1675, quando os homens imploram por suas esposas, as mulheres dominantes que vestem calça, aplicam línguas, mãos e gelo, todos seus dotes, firmes no intuito de conseguirem conquistar calças. Nada as detém quando desperta comichão até conseguirem satisfazer seu desejo de obter calças, né? Isso, obviamente, era uma forma, né, de desfazer dessas mulheres, né? É claro que elas não conseguem chegar ao ponto de fazer uma crítica total da sociedade, né? Elas criticam apenas a partir do seu ponto de vista, mas tem a ver, né, com a própria época, né? Os homens também não conseguiam ir muito além disso. E aí, entre as reações, né, você tem o livro do Molière contra elas, né, As Preciosas Ridículas, de 1659, e que vai, então, desfazer do trabalho intelectual das mulheres, até as mulheres do Círculo das Preciosas, e veja, a maioria de nós teve, eu, para falar a verdade, só fui saber desses grupos do século XVII nesse livro, eu nunca tinha ouvido falar, né, tal processo de silenciamento delas, né. Interessante aqui também tem acho que ele fala mais adiante, a Margaret Cavendish,
que é uma das figuras também que vai produzir bastante conhecimento nesse período. Então, ela faz também comentários sobre ideias feministas na Veneza do século XVII, né? Na época da República de Veneza, em que você tem uma cidade rica, culta, e que isso acaba abrindo espaço, né, para que as mulheres se pudessem, né, participar dos meios culturais e intelectuais do período. E aí ela conta, então, que no século XVII se inicia uma discussão sobre em relação à capacidade e o papel social das mulheres, e a questão das transformações econômicas, sociais e políticas, né, como se isso permitiria uma participação mais ampla e consciente das mulheres na vida política, artística, cultural. É bom lembrar que nesse período, né, mesmo na Itália, que a gente tem aquele interstício republicano, é uma época em que aparecem várias pintoras e artistas mulheres que também foram silenciadas e que é outra das coisas que a gente vai ler mais adiante, né? Acabaram sendo silenciadas após o momento em que, né, essa intelectualidade feminina é solapada histórica e socialmente. Só um minuto, gente, desculpa. Sem máscara. Ai, minha filha. Desculpa, gente, de novo. Coisas de estar em casa. Perdão. E aí, então, ela cita 3 dessas intelectuais venezianas, né? Lucrezia Marinelli, ou Lucretia, Moderata Fonte e Arcangela Tarabotti. E ela cita, então, os livros dessas mulheres, né, em que elas defendem a igualdade fundamental entre os sexos, o papel das mulheres. Veja bem, elas já estão tentando, no caso, né, a Lucretia Marinelli, né, ela já tenta ressaltar o papel das mulheres na história da civilização. A Moderata Fonte vai falar do valor das mulheres, né, e criticando que as mulheres fossem tratadas como animais que tinham que ficar encurraladas entre paredes, e mostravam, então, né, essa vontade de modificar esse lugar, mas para isso você teria que prover as mulheres de recurso e de instrução, para ela não ter que se sujeitar ao poder dos homens. E aí, então, por último, a Arcângela, né, que foi obrigada pelo pai a ingressar no mosteiro aos 16 anos, e que ela escreve várias cartas sobre o cárcere feminino, né, que é como ela chama o mosteiro, onde ela foi obrigada a ficar, né, e ela vai falar, inclusive, da tirania e do poder dos pais sobre as mulheres. E aí ela vai entrar, né, na primeira onda do feminismo, mas ela vai buscar essas ideias, né, ilustradas da Revolução Francesa, trazendo, então, algumas dessas obras, né, dessas mulheres que nesse movimento iluminista passam a trazer, né, as suas ideias de igualdade. Aí ela cita o Poulain de la Barre, que várias autoras vão ressaltar a obra desse autor, que vai ser um dos primeiros teóricos, né, de falar de um feminismo moderno.
Ele escreve sobre a igualdade entre os sexos, publicado em 1673, considerada a primeira obra feminista que se senta explicitamente em fundamentar a demanda pela igualdade sexual. Né? E aí ela diz que essa obra marca uma mudança epistemológica da Querelle, né? Da disputa, porque a comparação entre homens e mulheres deixa de ser o centro do debate para que a reflexão sobre a igualdade. Né? Então, não é dizer que as mulheres são tanto diferentes ou isso, os homens. Não, não importa as diferenças. É o mundo natural que tem que lidar, o mundo político-social que tem que lidar com homens e mulheres a partir da igualdade. E, claro, né, a maioria, mesmo Poulain vai usar isso, e depois a gente vai ver de novo na Wollstonecraft, né? Sempre a ideia de que é numa educação igualitária que a gente consegue modificar a estrutura, né, sexista da sociedade. A frase cérebro e a mente não tem sexo. Agora vejam, né? Eu estava comentando que mesmo as escolas mistas de hoje são sexistas. Então, veja, o quanto a gente falar de igualdade na educação ainda é um problema e ainda é uma dificuldade. E mesmo que hoje as mulheres, em tese, possam ter uma educação igual aos homens, gente, no ano que eu entrei na universidade, eu dei uma palestra lá no Centro de Tecnologia, e uma aluna chegou para mim e me disse o seguinte, que ela recebeu um 10 numa prova, e que o professor disse para ela, agradece teu namorado por ter ajudado com as contas. Nós não tinha tirado essa nota. Então, assim, falar sobre igualdade na educação é meio mais embaixo do que você ter um currículo único para homens e mulheres. Envolve todas as formas pelas quais nós falamos e nós educamos, né? Então, nós ainda não atingimos isso. E todos os filósofos eram patentes em dizer, a gente só atinge igualdade quando tivermos educação igualitária. E nós ainda não temos. E as escolas ainda são sexistas o suficiente para manter a estrutura sexista fora das escolas. Então, vejam o quanto é importante essa formação. E eu acho cada vez mais fundamental que os educadores e educadoras tenham uma formação dentro da teoria crítica feminista, porque é dessa forma que a gente muda. É mudando a nossa narrativa, é mudando a nossa forma de olhar o mundo, né, para que esse tipo de coisa não aconteça e para que as nossas alunas não tenham que passar por esse tipo de situação. Ou uma outra que ela tinha que fazer uma tradução de um artigo em inglês para apresentar na aula, e o professor disse, pede ajuda para o seu namorado que ele te ajuda a traduzir. Então, assim, tem que ouvir esse tipo de merda, não tem outra palavra. Né? Vai ficar gravado assim, tá? Tô nem aí. Merda. É algo que nenhuma mulher deveria ter que ouvir. Né? Mas isso está lá dentro, está dentro da universidade, e nas escolas não é diferente. Então, a gente tem que agir no sentido de modificar a nossa narrativa, por isso que eu centro tanto nisso. É o jeito como nós contamos e narramos o nosso conteúdo. Isso tem poder de alterar as consciências e fazer com que as pessoas entendam o mundo com maior igualdade, tá? Então, é nisso que eu quero centrar. E ver a antiguidade desse processo também é mostrar, olha só, né, as preciosas, o Círculo das Preciosas está produzindo coisa muito antes dos iluministas, ideias que os iluministas vão retomar, mas a gente não fala nada delas. Mas fala dos iluministas, né, como os construtores de um mundo totalmente novo. Mesmo que elas tenham ideias muito semelhantes a um século antes. É disso que eu estou falando, né? Retomar isso e não apagar mais essas coisas. Por quê? Porque o iluminismo vai estar no conteúdo de vocês. Mas quando vocês falarem
de renascimento, por favor, falem das artistas renascentistas, falem do Círculo das Preciosas, falem das intelectuais venezianas, que elas estejam no conteúdo de vocês, mesmo que não estejam no livro didático. Que os alunos de vocês saibam que essas ideias foram pensadas por grupos de mulheres antes, e que os salões franceses, controlados e governados pelas mulheres, foi um movimento intelectual que deu peso ao iluminismo, porque senão as pessoas influentes não se conheceriam, né? Então, o meu projeto geral é o projeto de atuação das mulheres no espaço público, porque a minha defesa é que elas nunca estiveram fora do espaço público. E quando elas eram obrigadas a ficar fora do espaço público, elas trouxeram o público para dentro da casa. Então, essa divisão entre público e privado, ela também serve, né, a uma estrutura de sociedade que restringe o lugar das mulheres. Eu vou contra, eu digo, as mulheres nunca deixaram o espaço público. Elas criam e abrem espaços para continuarem existindo, mesmo que seja na coluna social, tá? Falem do meu vestido, mas falem de mim. A Maria Antonieta foi plantada na corte francesa pela corte austríaca para influenciar o rei. Acontece que as rainhas francesas não tinham nenhum poder. Elas eram completamente alijadas de poder. Quem tinha poder nas cortes francesas eram as favoritas do rei. O que a Maria Antonieta faz? Ela passa a agir como uma favorita. E ao agir como uma favorita, toda aquela extravagância de moda tinha um ponto, né, de ação, que era o seguinte: ela lançava uma moda por semana. Naquela semana, ela observava quais mulheres estavam copiando a moda. As mulheres que estavam copiando a moda, ela convidava para uma festa, para um chá, né? Porque ela sabia que, através dessas mulheres, ela poderia ter influência, que ela tinha influência sobre essas mulheres, e através delas, ela teria influência sobre os maridos dessas mulheres, e os maridos dessas mulheres participavam do conselho do rei, coisa que ela não podia. Mas, assim, ela conseguiu traficar informações e estar presente num lugar que ela nunca estaria com o falem mal, mas falem de mim. Tá? Então, é uma aula de história política, o livro A Rainha da Moda. Né? E aí a gente vê que o tempo inteiro ela vai ser descrita como fútil, superficial, ou como Eric Hobsbawm disse, né, que ela tinha miolos de galinha. Né? A gente vê que tinha estratégias por baixo disso, e que essas estratégias eram extremamente políticas. Tá? Então, é uma outra leitura, mesmo sobre, né, as mulheres de elite e fúteis, com as suas joias, com as suas roupas, como elas faziam para ter influência. Isso é ocupação do espaço público, certo?